E aí galera, dando continuidade ao nosso módulo de Linux, nessa aula nós vamos então baixar o nosso Ubuntu e instalar dentro do nosso VirtualBox. Para isso, vamos abrir o site oficial do Ubuntu, ubuntu.com. Aqui no site vocês vão vir em Download, e aqui no caso nós vamos baixar o Ubuntu Desktop. Então clique em Ubuntu Desktop. Notem então que atualmente, nesse dia que eu estou gravando essa aula, estamos na versão 18.044, que é a versão LTS. O que significa? Significa que essa daqui é a versão estável, a versão que eles testaram e que está estável. Geralmente quando você vem na aba de download aqui do site do Ubuntu, ele sempre vai te listar primeiro a versão LTS, que é a versão estável e mais recomendada para fazer download. Mas embaixo sempre vai ter a versão mais recente, né? Que aqui no caso a 19.10. Mas geralmente quando a versão ela não é LTS, não é a versão estável e testada pelos desenvolvedores do Ubuntu, quer dizer que ela ainda está em testes. Então no caso eu recomendo vocês baixarem então a versão LTS. Basta clicar em download, clicando em download ele vai redirecionar você para a página e é só aguardar o download iniciar automaticamente. Então basta dar um salvar arquivo e fazer o download da sua ISO. Se o download não iniciar automaticamente, é só clicar aqui em download agora, legal? Esse procedimento de download, nós estamos fazendo download direto do site do Ubuntu, né? Ou seja, estamos utilizando direto o servidor do site do Ubuntu. Às vezes pode demorar um pouco, ainda mais porque o Ubuntu aí está com 2 GB ou mais. O que vocês podem fazer para baixar mais rápido? Vocês podem baixar o Ubuntu via torrent. Então basta você vir no Google, digitar Ubuntu torrent. E aqui vai vir, ó, downloads alternativos do Ubuntu. Basta clicar e ele vai listar para você aqui, ó, para você baixar via torrent. No caso, usando o BitTorrent. Notem uma outra coisa, uma outra observação. A partir da versão 18, nós só temos 64 bits. Nós não temos mais 32 bits. Então se você for baixar o 32, vocês vão ter que baixar a versão 16.046, ó. Que aqui sim tem o 32. Mas se vocês forem baixar o 64, pode baixar direto aqui. Então clicando aqui, vocês vão baixar o arquivo .torrent. Baixando o arquivo .torrent, aí vocês podem realizar o download aí via torrent, que geralmente é bem mais rápido. Então aí é uma alternativa de download para vocês. Legal? Então é só aguardar agora baixar a nossa ISO. Baixado o nosso Ubuntu, então agora vamos instalar ele aqui no nosso VirtualBox. Vocês vão ver que é o mesmo procedimento do Debian. Então clica em novo, digita Ubuntu, no meu caso aqui ó, 64 bits, próximo. Aqui então eu vou colocar os 4 GB que eles recomendam. Se vocês baixarem a 32 bits, vocês podem utilizar menos memória, tá? Então dá um próximo, criar, mesmo procedimento do Debian, próximo, dinamicamente alocado. Vou deixar aqui também uns 20 GB para ele. Botão direito, configurações, vamos lá em armazenamento, a controladora aqui IDE do disco vazio e vamos selecionar a ISO que nós baixamos. A ISO aqui ó, do Ubuntu, seleciona ela, dá um OK e inicia a máquina. Se ele pedir para confirmar a ISO, é só confirmar ela aqui dentro, ó, que nem lá do nosso Debian, confirma ela e dá um iniciar. O que vocês podem notar, agora que nós iniciamos o nosso Ubuntu, notem que o Ubuntu ele já vem direto na interface gráfica. Por quê? O Ubuntu é uma distribuição Linux mais voltada para o usuário final. Então vocês vão ver agora ao decorrer do uso dele que ele ainda é mais fácil do que o Debian para utilizar. Então aqui, mesmo procedimento lá do Debian, português, né? Vamos selecionar a linguagem. Selecionou, agora é só dar um instalar Ubuntu. Aqui vai escolher o teclado, aqui vocês podem arrastar caso ele não caiba na tela, tá? Dá um continuar. Aqui ele vai perguntar se você quer fazer a instalação completa ou a instalação mínima. No meu caso eu vou colocar a instalação mínima, tá? Eu recomendo que vocês também coloquem a instalação mínima. E aqui eu vou colocar para ele não baixar as atualizações. Vocês podem colocar para baixar as atualizações, é recomendado. Eu vou colocar para não baixar porque depois eu vou fazer isso manualmente, tá? Eu só vou colocar para ir mais rápido. Então, no caso de vocês, pode deixar selecionado. Então, instalação mínima e baixar as atualizações. Clique em continuar. Aqui você então pode selecionar, ó, apagar disco e reinstalar Ubuntu. É isso que vocês devem fazer. Aqui é aquilo que eu falei para vocês. Vocês podem criptografar, né, a partição aí do Ubuntu. Isso serve para segurança. Porém, aqui no caso nós não vamos fazer isso. Também fica de exercício para vocês, como eu falei no Debian, tá? Depois vocês podem instalar em um Ubuntu novamente criptografado. Isso é bom para segurança. No caso aqui só vou deixar então apagar disco para fazer a instalação. Instalar agora. Aqui ele pede para confirmar que ele vai formatar a partição. Dá um confirmar para ele, dá um continuar. Aqui ele vai pedir, né, para a sua localização para configurar o relógio. No meu caso São Paulo. E aqui o nome da máquina, né? Vou colocar o nome da máquina como HS. O nome do computador como HackerSec HS. E aí você define um nome de usuário e uma senha. Dá um continuar.
E aí ele começa a fazer a instalação do Ubuntu. Nota então que o Ubuntu ele é mais fácil de instalar, né? Bem mais fácil de instalar, porque ele acaba sendo mais interativo, com uma interface gráfica bem mais fácil de utilizar. Porém, vocês já devem ter notado também que ele é bem mais pesado. Ele é, no mínimo, 4 vezes mais pesado do que o Debian. Porém, para o dia a dia, se você quer usar um Linux, eu recomendo você usar um Ubuntu. Ele é o que mais se aproxima aí, por exemplo, de um Windows. Porém, para utilizar em servidores, por exemplo, o pessoal opta mais pelo Debian. Também tem a versão do Ubuntu Server, que ela é um pouco mais leve, mas ainda o pessoal opta mais pelo Debian para servidor por ser um sistema, um Linux mais estável, né? Ele recebe menos atualização e ele acaba sendo mais estável. Porém, o Ubuntu Server também é muito bom, é excelente, né? Então, nós estamos aprendendo aqui o Debian e o Ubuntu porque essas duas distribuições Linux são, na minha opinião, as melhores, né? No nosso caso, como eu falei na aula anterior, nós vamos utilizar mais o Ubuntu. Então agora é só aguardar ele fazer a instalação do sistema. Finalizou a instalação, então vamos clicar agora em reiniciar agora. Pressiona o Enter e ele vai reiniciar para nós. Reiniciou, agora vamos logar com o nosso usuário, onde nós colocamos a nossa senha. Bom, iniciamos o nosso Ubuntu. Aqui ele vai pedir algumas configurações para nós, né? Para configurar. Então eu vou colocar para não aqui, né? Colocar um próximo. Feito, beleza. Esse daqui é o Ubuntu. Como eu falei, ele tem uma interface gráfica mais interativa do que o Debian. Mas notem que a base é a mesma, ó, até mesmo lá no canto direito, superior direito. Notem que é bem parecido com o Debian. A barra de tarefas aqui do lado também. Né? Clicando aqui vai vir todos os aplicativos dele. Ele vem alguns aplicativos a mais do que o Debian. Então padrão aqui ó, já vem o Firefox. Esse aplicativo aqui é bem bacana, ó, o monitor de desempenho do sistema, onde ele mostra os recursos que estão sendo utilizados do sistema, né? CPU, memória, a rede também, bem legal vocês monitorarem isso. Aqui temos uma ferramenta para atualização, clicando nela, ela verifica automaticamente se existe alguma atualização. Já te mostra, né, que existe atualização, né? Se você clicar aqui em detalhes, ele vai detalhar o que ele vai atualizar. E clicando em instalar agora, ele já faz essa atualização. Então ele é bem mais fácil também para atualizar. Por isso que nós vamos trabalhar com ele ao decorrer do curso. Legal, pessoal? Então é isso aí. Já fica como exercício para vocês darem uma olhada aí como funciona o Ubuntu, como funciona o Debian. Também como exercício instalar ambos os sistemas operacionais criptografados. É isso aí. Muito obrigado. Qualquer dúvida é só mandar nas minhas redes sociais. Até a próxima aula.